Ei pessoal, muito bacana, mais uma vez estamos aqui juntinhos, você daí, eu de cá, porém unidos pelos laços do conhecimento. Então, se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo também. Se você é novo na nossa área de alunos, seja bem-vindo. Se você é novo no YouTube, muito bem-vindo. A casa é para todos. Me chamo Rafael Bronísio, hoje o assunto é quentíssimo. Sampaco. Você já ouviu falar nesse termo? Será que isso é uma maldição, é um alerta, ou o que será isso? Hoje, então, você vai saber tudo sobre Sampaco e vai poder ajudar pessoas ou, de repente, se ajudar. Vamos falar aqui o significado da palavra Sampaco. É uma palavra japonesa e essa palavra significa três brancos. Como assim três brancos? Eu vou mostrar para vocês uma imagem, mas antes eu preciso dizer para você o que os orientais acham sobre, sobre essa palavra. Ela significa desequilíbrio físico, psicológico, mental ou orgânico. Então, segundo eles, está acontecendo algum tipo de desequilíbrio aqui dentro. Esse desequilíbrio ele vai aparecer na face. Ué, mas onde que ele aparece? Aqui nos olhos. Lembra que eu falei que Sampaco significa três brancos? Os três brancos seriam esses aqui, olha. Olha, normalmente nós temos, não são dois brancos, que é um do lado de esquerdo, outro do lado direito? A pessoa que tem o Sampaco são três. Então é um do lado, um do outro e outro em cima. Esse seria o Sampak Yang, segundo os orientais. E vamos entender já o que significa isso. Também tem o Sampaco, que no caso sairia da palavra três, né? Porque são quatro. Seria o branco embaixo, em cima e dos lados. E o mais tradicional, que seria esse daqui, o Sampaco com o branco embaixo. Porque no geral, pessoal, os olhos eles têm a íris, essa partezinha interna aqui nossa, olha aqui, ó. Essa parte aqui é a íris. Essa parte branca aqui, que é chamada de esclerótica ou esclera, como queiram, ela deve ficar tampada, ou normal, o natural é que ela fique tampada. E segundo o pessoal que estuda especificamente esse conteúdo, diz que na condição Sampaco, a pupila, que é essa partezinha preta aqui dentro da íris, ela vai ficar muito próxima da pálpebra, certo? Muito próxima da pálpebra e com isso aparecem os brancos embaixo ou em cima. Então esse daí, famoso Oshawa, né? George Oshawa, filósofo e escritor japonês. Ele escreveu para mais de 300 livros, só para você ter ideia. E um desses livros justamente aborda o tema Sois todos Sampaco. Mas não foi ele que descobriu isso não. Isso ó, é muito antigo, pessoal. Muito antes de Cristo. Lá para não sei quantos milênios antes de Cristo, certo? Não tem como datar especificamente. Mas Oshawa foi quem popularizou principalmente aí nesse período aí da década de 60. E dizem as mais ou boas línguas que ele era capaz de prever entre aspas, ele era capaz de dizer quais as pessoas que iriam ter uma morte trágica, simplesmente olhando os olhos, né? E os olhos sempre nessa condição Sampaco. Agora, só para você ter uma ideia do que ele fala, o Sampaco, olha o que ele diz no livro, o Sampaco perdeu o contato consigo mesmo, com o seu corpo e com as forças naturais do universo. Os sintomas do Sampaco podem ser reconhecidos como fadiga crônica, baixa vitalidade sexual, reflexos ruins, por aí vai. Então vou só mostrar aqui para vocês. Olha, por exemplo, Michael Jackson, olha como é que é o olhar dele, Sampaco. Olha, na verdade, todos eles tiveram mortes de forma abrupta, né? E todos eles têm a condição Sampaco. Outra coisa que eu vou pedir você para pesquisar depois
é sobre John Lennon. Ele tem uma música no qual parece que ele até se desculpa por ter a condição Sampaco, e ele fala claramente isso na música. Digita depois, John Lennon, Sampaco, você vai ver o que eu estou falando. Agora, é muita coincidência, não é verdade? Então, pessoal, é uma coisa que a gente tem que ficar em alerta. E aí fica a questão, pessoal. Será que Sampaco é mesmo maldição? A pessoa que tem essa condição Sampaco, elas estão predestinadas a passarem por problemas na vida, passarem por dores e por morte trágica? Vamos lá, olha o que se diz. Geralmente se vê no Sampaco. Depois eu vou pedir até para você anotar aí. Pesquisa na internet Amaral, Sampaco Amaral. Ele é como se fosse assim, um dos os maiores especialistas no Brasil que fala sobre esse assunto é ele, porque ele fala há muitas décadas sobre isso. Então, se você se interessar um pouco mais, depois procura ele aí nas redes sociais. Mas voltando, suicídio, acidentes, depressão iminente ou instalada, doenças crônicas ou autoimunes, fobias, distúrbios psíquicos e muitas vezes anuncia o fim da vida. Segundo os estudos sobre Sampaco, que não começou hoje, volto a dizer, as pessoas dessa condição geralmente passam por essas situações durante a vida e muitos têm a vida ceifada por causa dessas circunstâncias. Aí fica a questão, realmente você fazendo uma pesquisa você vai ver que é fato. Agora, será que é coincidência? Mera coincidência? E no Brasil não é diferente, olha, todos esses que eu estou mostrando, todos vivos ainda e têm a condição Sampaco. E aí, será que então eles vão ter mortes trágicas e tal? Porque os estudos mostram. Agora, precisamos falar o seguinte, os estudos, mas não é estudo científico. A ciência não consegue comprovar. Agora, não consegue comprovar, talvez porque ninguém levantou uma tese nessa direção. Por exemplo, pesquisei tudo, não vi nenhuma pesquisa científica sobre o tema, né? Agora, existe uma tradição que é muito mais antiga do que a ciência, né? E existe outra coisa importante, que são fatos. Contra fato não há argumento, não há discurso científico, fato é fato. Então a grande verdade é, se você é ou conhece a condição Sampaco, deve ficar esperto. Esses, por exemplo, que eu estou mostrando, repara que o terceiro branco deles é na parte de cima, né? E segundo os estudos, é o mais perigoso. A comunidade médica ocidental não vê isso como nada, apenas como um acaso. Agora, em contrapartida, existem certos tipos de sintomas, né, sintomas de doenças que acabam mostrando a elevação da pupila, certo? Isso também acontece muitas vezes com a pessoa quando já está chegando ao fim da vida, a pupila também pode ter a tendência de subir mais. Voltei ao primeiro slide que a gente falou sobre esses itens aqui e eu quero perguntar para vocês, suicídios, né? Acidentes, pessoas que se acidentam constantemente, às vezes não é um acidente fatal, às vezes é acidente, cortam um corte, cai, se machuca, propensão à depressão. Eu pergunto para você, seria isso destino? Seria? Agora eu vou dar as minhas considerações sobre isso. Então, é uma condição mental que se manifesta no olhar. Ou seja, a coisa está acontecendo aqui dentro, em um nível que pode ser neurológico ou pode ser lá no campo do subjetivo. Se você viu aí o meu vídeo que fala sobre a diferença entre caráter, personalidade e temperamento, você viu que a nossa essência
tem algo de transcendental que vai além da compreensão científica e além de qualquer entendimento acadêmico ou racional. Então, por via das dúvidas, já vou dizer que nas minhas considerações não é destino. Por quê? Porque em parte do destino, talvez a maior parte dele, tem coisas que nós não podemos controlar, mas boa parte do nosso destino está aqui, ó, nas minhas e nas suas mãos. Então, ao meu ver, eu tenho que olhar para esses elementos aqui embaixo como consequência. Opa, aí a coisa muda um pouco. Porque se existem consequências evidenciadas no Sampaco, é porque também tem causas. E é aqui que entra. Olha só que interessante. A causa pode ser genética? Sim, pode ter causa genética, com certeza. Só que graças à ciência, hoje nós entendemos que não existe só a genética. Hoje evoluímos, tem a epigenética. O estudo epigenético mostra que o que constitui o indivíduo tem a ver em parte com a genética e em parte com o ambiente que ele vive, com o clima, com a alimentação, com a educação. Tudo isso vai se unir e se transformar no que o indivíduo é. Então, por conta disso, fica esperto se você é Sampaco ou se você conhece alguém na condição Sampaco, se tem esses itens aqui, ó. Ah lá, parcela genética. Segundo ponto, vida desregradas e hábitos irregulares. Então, tem a ver, você dorme direito, você se alimenta direito, você respeita o seu corpo, os limites. Isso tem a ver com as regras, porque nosso corpo está debaixo de uma submissão biológica, da qual, se nós rompermos com isso, a consequência que vai vir sobre nós não é muito boa. Aí, olha a outra coluna aí, ó. Olha aí, ó. Certo? Outro ponto, temperamento explosivo. Outro ponto que pode ser evidenciado em Sampaco. Outra coisa, podem ser sonhadores. Mas não é sonhadores de sonhar no amanhã, não. É de devaneio. Às vezes de pensar besteira, pensar loucura, pensar se fazendo, pensar maltratando, na cabeça aqui, ó, imaginando maltratar pessoas, fazer maldade, fazer ruindade, ou de repente fazer qualquer outra coisa que fica passando na cabeça. Não é que a pessoa queira, parece que é uma obsessão que vem na cabeça da pessoa e ela não consegue se livrar. Pensamentos distorcidos, pensamentos, né, sobre sexualidade, fazendo tipos pervertidos de sexualidade, de sexo e por aí para frente. Pensamentos nocivos. Aqui já é o seguinte, quando a pessoa fala, ai meu Deus, nada para mim dá certo. Pensamento negativo, pensamento do contra, pensamento que a pessoa se maltrata, ela não se respeita na sua forma de pensar. O uso de drogas também. Tudo isso aqui, pessoal, segundo os estudos, aí é só você pesquisar. Pesquisa o conteúdo, né, na medicina oriental que você vai ver. Uso de drogas. Pessoas que usam drogas. Mente dispersa. A pessoa não consegue se concentrar no que ela está fazendo de jeito nenhum. Ela vive deixando as coisas caindo, vive tropeçando, vive se machucando, um cortezinho aqui. Pessoal, muito cuidado, porque isso aqui é consequência disso daqui. Então, essas são minhas considerações. Você que é Sampaco, não estou dizendo que você tem tudo isso aqui. Mas o que eu estou te alertando é que nos indivíduos Sampaco verifica-se esses elementos, um ou outro, mas verifica. E esses elementos podem gerar qualquer um desse outro aqui e trazer
coisas desagradáveis para a sua vida. E ainda faltou aqui, ó, esqueci o último, imprudente. Eita, não pode esquecer. São aquelas pessoas que desafiam a regra, desafia a lei da gravidade, desafia, sei lá, ela se arrisca, ela faz coisa do que normalmente não se deve fazer. Ela não tem prudência, parece que não pensa. São muitas vezes inconsequentes. Portanto, se você tiver algum conhecido que esteja nessa condição, ou se de repente você esteja nessa condição, saiba que a ciência não prova nada, a medicina também não prova nada, porque a medicina tem seus limites, a ciência tem seus limites, certo? E por isso que muitas vezes, daí por diante, a ciência tem um papel muito importante para podar o besterol que se fala por aí, pessoal. Então, muito cuidado, como eu sempre falo, quem você segue, as coisas que você acompanha, para que você não tenha uma informação que saia aí de todas as realidades possíveis. Tá bom? Beijo no coração, te vejo no próximo encontro. E se você está pelo YouTube, no YouTube a gente aperta um pouquinho mais o conteúdo, porque aqui tem que ser rápido e dinâmico. Mas se você se interessou e quer essa aula e as outras na íntegra, elas estão também na parte de bônus ou na parte de extras lá dentro do meu curso, que você pode encontrar aqui embaixo na descrição. Tá bom? Forte abraço e até a próxima.